Paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, que maravilha. Gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Gostaria que... Glória. Eu acho que me desligaram, né? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Esté, capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus. Meu Deus, depois que essa criança aprendeu a falar, por favor. Depois que ela aprendeu a falar, por favor. E vocês ainda não viram uma coisa. Pior é quando ela junta a mão assim e faz assim, ó. Por favorzinho. Aí pega, né? Meu Deus do céu. Só Jesus Cristo. Dizem que já veio de fábrica isso. Eu acho que já veio mesmo, porque quando a Hélida fala assim, puxa vida, amor. Acabam-se todas as forças. Diz assim, ser ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão da outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Amém? Eu quero destacar, quem sabe se não foi justamente essa parte. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Amém? Feche seus olhos. Ó Deus, obrigado por esta palavra. Conduza-nos ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Tome seu assento. O tema de hoje da série A Casa Está Cheia, mas Deus ainda quer mais. O tema é: aqui é o seu lugar para cumprir o propósito. Diga comigo, aqui é o lugar para mim cumprir o meu propósito. A história de Esté nos revela que Deus não posiciona pessoas em lugares estratégicos apenas para benefícios pessoais. Deus trabalha com propósito. Nós vamos ver que nisso tudo Esté recebeu uma coroa, mas a coroa não era o fim. Nós vamos ver que o palácio não era apenas uma conquista, era um campo de missão. Ela descobriu que a sua posição tinha uma finalidade maior: preservar vidas. E existe uma grande diferença entre estar em um lugar e entender por que Deus te colocou ali. E nós vamos ver que muita gente quer promessa, mas esquecem do propósito de Deus. Querem o palácio, querem a honra, mas não percebem a responsabilidade que vem junto. Mordecai faz uma pergunta que atravessa gerações até os dias de hoje. Quem sabe você chegou até aqui para um momento como este? Essa pergunta revela: você não está vivendo esse tempo por coincidência. Ela traz uma grande revelação. Não é por acaso que nós estamos vivendo este momento. Deus conecta a história, lugares e pessoas para cumprir o seu plano, como está escrito em Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. Nossa vida encontra sentido, encontra razão, quando entendemos que existimos para algo maior em nós mesmos, algo que transcende quem somos, mas algo que nos leva a cumprir o propósito de Deus. Nós vamos ver que a casa, ela está cheia, mas Deus ainda quer mais de nós. Deus ainda quer um pouco mais, porque Deus não enche uma casa apenas para receber pessoas, Ele enche uma casa para formar pessoas que carregam a sua presença e cumpre a missão, cumpre o propósito. Então entenda uma coisa, você chegou até aqui, não é por acaso. Não é por acaso que Deus te colocou naquele local onde você está trabalhando. Não é por acaso que Deus te colocou naquela vizinhança. Não é por acaso que Deus te colocou aonde te colocou. Há um propósito maior. E você e eu precisamos entender isso. Que toda oportunidade, imagina só. No domingo, nós tivemos aqui o irmão Felipe aceitou Jesus, irmão Luiz aceitou Jesus, que maravilha! Olha, e no dia do jantar, nós estávamos ali no final, e eu falei assim, quando é que o senhor vai lá na igreja fazer uma visita? Aí ele, quando o senhor disser. Aí eu falei assim, quando eu disser? Hoje é sábado, amanhã é domingo, então te espero lá domingo. Aí ele, tá bom, afirmativo, eu vou. Quando ele chegou aqui, eu dei um abraço nele, chamei a esposa, vocês estavam aqui, chamei a esposa dele para apresentar, ele veio, quando ele veio, eu falei assim, o senhor vai membrar também? Aí eu falei assim, mas para membrar tem que aceitar Jesus, o senhor vai aceitar Jesus? Pode ser. Aproveite a oportunidade, porque quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou ali. Quem sabe? Quem sabe hoje eu e o pastor Manuel estivemos em 3 sepultamentos. 3 sepultamentos. Nós fomos em um para dar um abraço, prestar nossas condolências à família. Aí virei para o pastor e falei assim, essa família é lá da igreja, lá da congregação. O senhor que vai fazer a oração, o senhor que é o pastor. Aí ele, então tá bom. Aí ele já foi. Ele viu, ele falou assim, mas é todo mundo crente? Eu falei assim, não é não. É mesclado, tem um povo que é, tem um povo que não é. Aí ele falou assim, então eu vou soltar Simeão. Eu vou falar sobre Simeão, porque a gente tem que falar da oportunidade. Aí o pastor começou a ministrar uma palavra muito rápida, muito rápida. No final da mensagem ele diz assim, Simeão recebeu a salvação e ele já podia morrer. E o pastor declarou, eu não quero morrer, mas eu já posso morrer porque eu recebi a salvação. E aí ele conclui aquele pequeno sermão dizendo assim, você já pode morrer? Porque quem recebeu a salvação, ainda que não queira, já pode estar pronto, porque recebeu o Salvador. Todo momento que nós estivermos, nós precisamos entender, quem sabe não foi para um momento como esse que Deus nos colocou naquela situação. Quem sabe não foi como um momento como este que Deus colocou aquele colega de mesa no seu ambiente de trabalho. Quem sabe não foi como um momento como este que Deus permitiu que você pegasse justamente aquele motorista no Uber. Quem sabe não foi por um momento como este. Por que eu preciso ter essa consciência? Você foi posicionado para ser resposta de Deus nesta geração. Você foi posicionado por Deus para ser resposta na vida de alguém. E isso é uma grande responsabilidade, porque cumprir o seu chamado pode mudar não a vida de uma única pessoa, mas pode mudar toda uma geração. Veja, Mateus capítulo 9, verso 37, ele vai nos sinalizar, porque alguns estão preocupados se tem trabalho na seara.
Alguns estão preocupados em pegar o microfone, em tocar um instrumento, em servir em um ministério. Tudo isso é coisa boa, faz parte. Faz parte, alguns estão, outros não, faz parte, mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa: Ele nos chamou para ser ceifeiros, aqueles que vão por todos os lugares, pregando o evangelho a toda criatura, ensinando, discipulando, batizando, apresentando Jesus, porque a hora é agora. E Jesus vai declarar: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu quero fazer uma pergunta para você. Deus pode contar contigo para usar você aonde você estiver? Deus pode contar contigo para fazer como aquela menina que estava lá na casa de Naamã, e ela vira e fala assim: olha, eu conheço um. Você tem um problema? Você tem um dilema, você tem um desafio, eu conheço um. Se você estivesse lá, e vamos lá, querido, nós conhecemos um ou não conhecemos? Nós conhecemos um que recebeu um nome que é sobre todo nome, e ao nome dele, tudo que está no céu, tudo que está na terra, tudo que está debaixo da terra, tudo que está em qualquer lugar do universo, tem que se render ao nome dele. Ao nome dele, espíritos malignos saem, soluções aparecem, diagnósticos são mudados. Ao nome deles, enfermidades são saradas. Nós conhecemos um que tem todo o poder. Ele declara: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós conhecemos um que disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome recebereis. Então não tenha medo, porque aonde Deus te colocou, Ele também liberou uma palavra: eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e toda hoste do mal, e nada vos fará dano algum. Não tenha medo, cumpra o seu propósito. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas você não é um daqueles que não fazem parte da seara. Você é um daqueles que está disposto. Quando Jesus olhou para a multidão, ele não viu apenas pessoas, ele viu necessidades, ele viu histórias que poderiam ser mudadas, ele viu almas que estavam caminhando para a condenação, e ele disse: não pode se perder. Mateus capítulo 9, verso 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Estavam aflitas, exaustas, mas uma coisa chama a atenção: ele se compadeceu. Você não se compadece de alguém que está caminhando para a condenação eterna? Isso não mexe com você? A visão de Jesus precisa tornar-se a nossa visão, a visão da igreja, porque uma igreja que perde a paixão pelas almas começa a cuidar apenas de si mesma, mas o coração de Deus sempre esteve voltado para pessoas. O propósito sempre envolveu salvar vidas. Esté poderia ter pensado: eu conquistei o meu lugar, agora vou proteger a minha posição, vou proteger a minha própria vida. Mas ela entendeu: meu conforto não pode ser maior do que o meu chamado, meu privilégio precisa servir o propósito. Antes de agir, Esté buscou a Deus. Esté capítulo 4, verso 16. Vai, ajuntai todos os judeus, jejuai por mim.
Ela não foi para aquele desafio sem estar preparada. Ela vai, vamos jejuar, vamos orar. Isso aí nos chama a atenção para uma coisa. Você que é líder de PMG, jejua. Você vai atrás de alguém, jejua. Orebaia, ora. Porque Deus quer dar vitória. Ela não entrou naquela batalha confiando apenas na sua posição, no seu intelecto, na sua influência. Não, ela buscou direção espiritual. E querido, buscar direção espiritual é para tudo na nossa vida. Não importa, eu vou comprar uma camisa, vou comprar numa loja, eu vou perguntar a Deus. Eu vou orar a Deus. Eu vou entrar no empreendimento, eu vou orar a Deus para saber se é essa a direção que Ele quer para mim. Eu vou entrar num curso, numa faculdade, eu vou orar a Deus para saber se esse curso vai honrar a Ele, vai servir a Ele, ou vai servir ao meu ego, aos meus interesses. Eu vou buscar a Deus para que tudo aquilo que eu fizer seja direcionado por Ele. Grandes desafios exigem profunda dependência de Deus. Jesus disse, lá em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. A missão do reino não é realizada apenas com força humana. Precisamos de oração, precisamos de intimidade, precisamos de direção do Espírito Santo. Porque Zacarias capítulo 4, verso 6, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Herabaia. Eu sinto a palavra rema nesta noite. Deus usa pessoas disponíveis. Deus nunca esperou pessoas perfeitas. Ele precisa, Ele procura pessoas que se entregam a Ele. Moisés tinha insegurança, Davi tinha um passado, Pedro tinha limitação, mas todos tinham algo em comum. Eles disseram sim para Deus. Porque o propósito não nasce na nossa capacidade, nasce na nossa disposição de servir a Ele. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Deus escolheu as coisas fracas. Diz, eu sou fraco. Eu sou fraco. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quem entende o propósito não para de semear. Romanos capítulo 10, verso 14. Olha que extraordinário. Como ouvirão se não há quem pregue? Como aquela pessoa que está conduzindo o carro para você, para lhe levar a um destino, e ela começa a puxar assunto. Como ela ouvirá daquele que tem todo o poder, se não houver alguém que pregue? Como aquela pessoa que senta do seu lado na repartição de trabalho ouvirá do poder, se não houver quem pregue? Como saberá do poder de Deus na faculdade, aonde você estiver na sua vizinhança? Olha, eu abro aqui um parêntese e eu trago uma revelação para a gente refletir. Imagina aquela mulher viúva que saiu de casa em casa pedindo vasilha, e provavelmente um vizinho conversando com o outro falou assim: estranho, fulana me pediu uma vasilha, para mim também. Aí o outro passou: mas pediu para você? Para mim também. Ué, mas
que será que aconteceu? E o outro, e o outro, e o outro, porque foram muitas vasilhas. Foram muitas vasilhas. O texto não diz, mas eu imagino que alguém deve ter perguntado assim, irmã Flávia, da onde saiu tanto azeite que você está vendendo? Porque você nem terras tem direito. Da onde saiu tanto azeite? Eu imagino ela tentando explicar, né? Porque não é assim quando acontece milagre na nossa vida, a gente tentando explicar. Ela tentando dizer, olha, foi um profeta lá em casa. E o profeta falou isso, isso e isso. Eu tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Aí ele falou, eu falei para ele que ia fazer um bolo para mim, para o meu filho. E depois dali eu não sabia o que ia ser. Era só esperar a morte chegar. Aí ele virou para mim e falou, sabe o quê? Faz um bolo para mim. E virou e falou assim, vai, cata a vasilha aí, máximo de vasilha que você tiver, puder. Aí eu saí catando vasilha. Inclusive você me emprestou uma vasilha. Lembra que você me emprestou uma vasilha? Aí o vizinho, eu lembro. De repente ele pegou a vasilhinha de azeite que tinha um pouquinho, uma botijazinha, tinha um pouquinho de azeite. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó, vai deitando azeite nas vasilhas, vai enchendo as vasilhas de azeite, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E eu fui enchendo. Quando chegou numa, encheu, aí eu fui para outra, encheu, fui para outra, encheu. Na última vasilha, já quando já não tinha, olha, tinha vasilha no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, tinha vasilha para tudo quanto é lado. O azeite só acabou, só parou quando eu cheguei na última vasilha. Imagina ela testemunhando dessa grandiosidade. O que Deus fez na sua vida? Porque todos nós estamos debaixo de uma palavra. Todos nós já passamos momentos de aperto, momentos de sufoco, que a gente olhou e falou assim, ah, meu Deus. E a gente invocou o nome de Deus naquela hora, e o socorro veio. Não veio como nós queríamos, mas ele veio. Ah, ele veio. E agora deixa eu te falar uma coisa. Se o socorro veio, se você tem uma experiência com ele, tem alguém querendo ouvir essa mensagem. Tem alguém querendo ouvir esse recado. Eu não tinha como. Tem alguém querendo ouvir você falar como Ana no seu cântico. Quem é como o Senhor nosso Deus, que faz da mulher estéril mãe de filhos. Ele abate, ele ergue, ele levanta. Quem é como o nosso Deus? Deus decidiu envolver pessoas na maior missão da história, o Evangelho. E o Evangelho precisa de voz, precisa de testemunhas, precisa de pessoas que carreguem aquilo que recebeu. Jesus declarou em João capítulo 20, verso 21, assim como o Pai me enviou, eu vos enviei. Você não está onde está. Pastor, mas eu estou no vale. É melhor o vale com ele do que a mesa cheia num banquete sem a presença dele. Sabe qual é a nossa dinâmica como cristão? É entender que na escassez ele está comigo, eu não o abandono. E na fartura eu continuo com ele, também não o abandono. Nós não somos chamados apenas para frequentar. Fomos chamados para representar. E representar é ser testemunha. Representar principalmente alguém como nosso mestre é uma grande responsabilidade. Pastor, e aonde eu posso representá-lo? Em todo lugar. Pastor, em que momento eu posso representá-lo? Todo o momento.
Você pode representá-lo quando você passar por essas portas também. Você pode representá-lo quando você dá um abraço em alguém. Você pode representá-lo quando você apresenta. Alguém hoje virou para mim e falou assim: olha, a minha vida não tem sentido. Aí eu olhei e falei assim: eu conheço um que dá sentido a quem está perdido. Aí ele: eu falei assim: mas é algum amigo seu, terapeuta também? Eu falei assim: não, ele é muito mais do que isso. Ele é Cristo, ele é Jesus. Aí ele falou assim: não, eu já aceitei. Aí eu falei assim: tudo bem, mas você deixou ele governar a sua vida? Aí ele: como assim governar a minha vida? Você deixou ele entrar na sua vida e assumir o controle? Você se entregou com ele, para ele? Ele falou assim: como assim se entregar? Eu fui lá, levantei minha mão, aceitei, frequento. Eu falei assim: não, olha, existem pessoas que vão à praia e nem colocam os pés na água. E foram à praia. Pegaram até uma corzinha do sol, mas nunca entraram na água. Nunca se envolveram de fato, nunca desfrutaram do privilégio na sua totalidade. Não basta só ir lá e molhar o pé, ou ficar só olhando, porque existem pessoas que é assim, ela vai lá e fica só olhando. Elas dizem assim: aquilo me acalma. Não tem aquelas pessoas que falam assim: não, eu só vou à igreja só porque, olha, eu sinto uma paz. Mas não se envolvem, não se entregam. Deus nos chamou para representá-lo, e não há um jeito de representá-lo sem se entregar por inteiro. Deixa ele governar. Deixa ele, através da sua palavra, dizer qual é a direção para a sua vida. Sabe por quê? A vontade dele é boa, não causa confusão. A vontade dele é perfeita. A vontade dele é agradável. A vontade dele não é como aquele, já viu aquele sapato que é apertado ou que tem uma pedrinha, uma areiazinha, e a gente fala assim: meu Deus do céu, tem que tirar porque está incomodando. Não, a vontade dele não. A vontade dele é que nem esse sapato que eu estou vestindo, calçando. Perfeito. Para os meus pés. Só que a vontade dele é personalizada. Sabe por quê? Porque ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que você aguenta. Ele sabe o que você suporta. Ele sabe o que você suporta. Ele sabe o que eu suporto e o que eu não suporto. E ele não nos permite nada além daquilo que aguentaríamos. O evangelho precisa ultrapassar as paredes. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A igreja reunida é fortalecida, a igreja enviada transforma. O evangelho precisa chegar nas casas, nas famílias, nos PGMs, nos relacionamentos, nas ruas. Onde existirem pessoas, existe uma missão. Não pare por causa do processo. Toda grande colheita começa com uma semente. Às vezes não vemos o resultado imediato, mas Deus trabalha no invisível. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, eu já caminho para encerrar. Eu plantei. Talvez você vai plantar e não vai ver. Talvez você vai regar, Apolo regou. Talvez você vai plantar e você vai ver o outro regar. Deixa eu falar um negócio que eu tenho. Toda vez que eu vou falar de Jesus para alguém, eu falo assim: olha, eu estou te apresentando a Jesus. Eu não estou te convidando para ser membro da igreja onde eu pastoreio. Se você quiser ficar conosco, ótimo, vai ser maravilhoso. Mas eu estou dizendo para você, você não pode ficar sem Jesus.
E para ter Jesus você precisa estar em comunhão. Procura um lugar aonde você se sinta mais confortável, aonde você sinta que Deus está cuidando de você, mas não fique de fora. A gente não pode pregar um evangelho aonde a gente diz assim, ó, a placa da minha igreja é melhor, a minha igreja é melhor. Não! Nós somos pó, nós somos cinza, somos embaixadores dele e temos que apresentar Jesus, seja para quem for, aonde estiver, para onde for. Se vier e ficar conosco, glória a Deus. Mas se não ficar e for para outra igreja, glória a Deus, porque ele não vem buscar uma placa, ele vem buscar um povo, uma noiva lavada, remida no sangue do Cordeiro. Só que para isso, eu e você precisamos entender que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Nossa responsabilidade qual é, Ludmila? Continuar plantando, continuar acreditando, continuar obedecendo. Por quê, Gabi? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Deus trouxe você até aqui hoje por uma razão. Aqui é o seu lugar de restauração, é o seu lugar de crescimento, é o seu lugar de serviço, é o seu lugar de propósito, mas também é um lugar de missão, porque uma casa cheia precisa ser uma casa que envia. Não queremos apenas cadeiras cheias, queremos corações cheios do Espírito Santo. Não queremos apenas pessoas presentes, queremos pessoas comprometidas com o reino. Jesus disse: vós sois luz do mundo, seja a luz aonde você estiver. A luz não existe apenas para permanecer escondida, ela existe para iluminar. Existe alguém esperando a mensagem da cruz, e Deus te colocou lá para você ser luz. Existe uma família que pode ser alcançada através da sua obediência. Imagina, Sabrina, se você não obedecesse à voz de Deus. Hoje o maridão não estaria aqui. No domingo ele decidiu por Jesus. No domingo, no final, ele chama, ele foi ali fora e falou assim: pô, pastor, quase que eu fui lá na frente aceitar Jesus, mas não foi ninguém, eu fiquei assim com um pouco de vergonha. Aí eu falei assim: quer agora? Eu falei assim: não, pastor, no próximo culto. Aí eu falei assim: tá bom. Aí eu falei assim: Senhor, tá pronto, tá prontinho, Senhor, tá prontinho. De repente, estou lá conversando lá fora. Aí alguém: pastor, o Paulo está te chamando. Pastor, o Paulo está chamando. Calma, eu já vou. Pastor, o Paulo está chamando. Quando eu cheguei, fala, Paulo. Pastor, esse aqui é o Adriano, ele decidiu aceitar Jesus. Eu falei assim: glória a Deus, não precisou o próximo culto. Não precisou o próximo culto. Imagina só, Sabrina, se você não tivesse obedecido e caminhado, independente de qualquer coisa, caminha, obedeça, se submeta a Ele, porque Ele tem um propósito, Ele tem coisa grandiosa para alcançar, para fazer, famílias para libertar, famílias para transformar. Existe uma vida que pode encontrar Jesus através de você. Então não desista da missão, não pare de semear, não deixe o fogo apagar. João capítulo 4, verso 35: eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a colheita, já estão brancos para a ceifa.
a casa está cheia, mas Deus ainda quer mais vidas, mais histórias transformadas, mais famílias restauradas, mais pessoas alcançadas. Entenda uma coisa: Deus tem um propósito com você, assim como foi com Esté. Deus não te colocou aonde colocou à toa. Deus não te chamou pelo nome à toa. Deus não te salvou à toa. Entenda, há um propósito maior. Cumpra o teu chamado. Pastor, como é isso? Não foi aqui que Deus te plantou? Não foi aqui que Deus te chamou? Não foi aqui que Deus te colocou? Faça crescer o lugar que te faz crescer. E já fica preparado, porque esse é o tema da próxima série. Faça crescer o lugar que te faz crescer. Se coloque de pé. Eu estava com 2 séries no domingo, estudando 2 séries. Aí hoje, conforme a gente foi fazendo os sepultamentos, aí no carro, porque foram em lugares diferentes, Marlon. Aí conforme o pastor ia falando, pastor falando, conversando, pastor Manuel falando, discipulado, falando sobre crescimento. De repente o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Aí eu falei assim, de repente eu vi algo, eu falei assim, essa palavra é boa. Faça crescer o lugar que te faz crescer. Como é que eu faço crescer? Cumprindo a minha missão. Eu fico tão feliz quando alguém chega e fala assim, pastor, isso aqui é minha amiga, trouxe para o culto. Pastor, isso aqui é meu amigo, trouxe para o culto. Pastor, quero te apresentar aqui o meu esposo. Ele não é crente ainda não. Eu confesso para você que a primeira coisa que eu penso antes de falar a paz do Senhor, boa noite, é perguntar assim, e aí, quer aceitar Jesus? Isso é tão real para mim que quando o Luiz chegou aqui, eu falei assim, e aí, já que você chegou até aqui, quer aceitar Jesus? Aí o filho estava do lado, quer aceitar Jesus? Poderíamos ter esperado a hora da palavra, do apelo. Não, é que nem Filipe na estrada de Gaza. Para que eu vou esperar chegar até Jerusalém? Não preciso esperar chegar até Jerusalém. Está aqui a água. Você crê? Eu creio. Então seja batizado. Receba Jesus na sua vida. Receba Ele como seu Salvador. Levante as suas mãos aos céus. Você que vai cumprir o seu chamado. Você que entendeu. Eu não estou nessa vida por acaso. Não, eu não estou por acaso. Eu fui chamado com um propósito maior. Oh Deus, eis aí a tua igreja, a tua noiva, que tu compraste com teu sangue. E tu não comprou à toa, tu não pagou um preço em vão. Todos nós que aqui estamos conhecemos alguém que precisa ouvir a pregação do Evangelho através dos nossos lábios, na nossa perspectiva, através do testemunho que vivenciamos. Todos nós, não importa, grandes ou pequenos, obreiros ou não obreiros, novos ou não, antigos de caminhada ou não, todos nós temos um chamado que transcende a nossa existência, que precisamos cumprir, ó Deus. Por isso, ó Deus, torna-nos sensíveis
sensíveis para qualquer momento, em qualquer ocasião. Não importa onde estivermos, num deserto ou num palácio, numa masmorra ou num paraíso, aonde estivermos, Deus permita-nos termos sensibilidade para apresentarmos aquele que tem todo o poder para mudar história, poder para mudar cativeiro, poder para mudar sentença, poder para dar vida quem está à beira da morte, poder para levantar do monturo aquele que está em perdição, poder para libertar das drogas aquele que está aprisionado, poder, ó Deus, ó Deus, 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 Deus de eternidade a eternidade. Oh, rebará, show, enarabá, neracarabara, show, enácia. Deus, torna-nos sensíveis para que entendamos a nossa responsabilidade de cumprir o ID e pregar o Evangelho a toda criatura, desde aquele que está debaixo de uma marquise até aquele que está num palácio. Deus, dai-nos sensibilidade, e mais do que sensibilidade, gera-nos oportunidade. Mas se a oportunidade não vier do acaso, se a oportunidade não vier por ti, torna-nos sensíveis o suficiente para criarmos essa oportunidade, mas não nos permita desperdiçar nenhuma chance, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, guarda-nos, livra-nos, querabará, show, enas, derabará, show, que darabacia, erabará, erabarácia, Elias, nem darabás, será. Será. Eu repreendo o espírito da depressão. Eu desfaço. Eu repreendo o espírito da morte. Estou trabalhando nesse lugar. E eu falo contigo, homem. Que estou eu te sustentando. Estou eu te sustentando nesse lugar. Eu falo quando eu quero. E eu tenho te sustentado. Eu te dou uma visão diferente. Eu te dou uma visão diferente. A armadura é diferente. Eu falo, ai daquele que tentar contra ti. Essas bocas que se abrem, que se bate. Eu toco no teu emocional. Eu te dou equilíbrio.
Tu és o meu sustento, Deus. Oh, rebará, sorebará, show. Oh, Deus. Oh, Deus. Faze-nos voltar, Senhor, para um momento, Senhor, que os nossos corações rendidos queimavam por Ti. Ah, Deus, quando as nossas almas suspiravam por ouvir a Tua voz. Oh, Deus, aonde, ó Deus, tudo que nós precisamos é de Ti.